Então já tá conectando, né? Já tá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, professores que ensinam matemática. Então, nós damos aqui a continuidade às palestras que nós estamos tendo nessa semana. É com muita satisfação que nós recebemos o professor Aldir. O professor Aldir, ele é professor da UFMT, ele tem mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente ele é professor da UFMT e a sua área de ênfase em pesquisa é geometria algébrica. E nessa tarde, o professor Aldir ele vai estar nos honrando com uma palestra intitulada Ensino de Matemática para o Desenvolvimento da Criticidade dos Alunos da Educação Básica. Então, eu peço a vocês que estão nos acompanhando online, no Mato Grosso e em todo o Brasil, que vocês vão deixando, né, o seu nome, município e estado para fazer aí o registro para que vocês possam mais à frente conseguir aí o seu certificado e nós possamos então coletar esses dados seus. E além disso, ao longo da palestra do professor Aldir, eu peço que vocês façam perguntas, vão deixando no chat e que, assim, ao final da palestra ou durante ela, se o professor quiser, eu posso estar trazendo essas questões de vocês e estar socializando aqui para que a gente possa fazer aí perguntas e respostas. Então, professor, é uma satisfação tê-lo aqui e obrigado por ter aceito o convite. É sempre bom tê-lo, né, participando dos nossos eventos da Unemat. Não é o primeiro, nós estamos numa parceria aí constante e que essa parceria ela perdure aí por muitos eventos, muitas outras situações envolvendo matemática, vida, política e aquilo que a gente puder aí discutir. Muito obrigado. Obrigado, Júnior. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui no primeiro Encontro Nacional de Professores que Ensinam Matemática, o ENOPEM. É uma enorme alegria estar participando desse encontro. Quero já de antemão agradecer, Júnior, pelo convite e a todos que estão na organização desse evento, que para nós é uma, como eu disse, uma satisfação participar, né? Ainda mais nesse momento atípico que nós estamos vivendo, né? E essa experiência com gente de todo o Brasil, um encontro com uma dimensão que a gente vai ter que estudar depois, assim, o que é que significa falar. Eu estava acompanhando as palestras dos outros colegas, né? Gente do país inteiro falando, interagindo e tal. O que que significa isso né? Nessa conjuntura que nós estamos vivendo e nessa de formação de professores, né? Com as mais diversas experiências e a gente interagindo. É uma experiência, no mínimo, curiosa para a gente, que a gente está atravessando. Bom, o Júnior me apresentou, eu fiz geometria algébrica, essa foi minha área que eu fiz o doutorado, mas eu vou conversar hoje à tarde, isso na verdade é um bate-papo, na verdade, sobre uma coisa que é relacionada à educação matemática crítica, então nós vamos andar, assim, por esse viés, assim, um pouco do ensino de matemática, e a razão para isso é um pouco óbvia, né? Nós trabalhamos num curso de formação de professores de matemática, em licenciaturas, então nós trabalhamos com educação, e nesses encontros que a gente tem com a educação, e aí a gente se depara com coisas, e uma delas que nós nos deparamos no departamento de matemática foi com a educação matemática crítica. Então, um pouco do que eu vou falar aqui é resultado de um grupo de estudo que nós formamos lá, alguns professores do departamento, e nós lemos, assim, de certa forma, a obra do Hollis Covesmos. Então, assim, digamos, a orientação para esse trabalho é resultado dessa nossa experiência lá no departamento de matemática da UFMT, aqui no departamento de matemática da UFMT. Eu trouxe uns slides para a gente conversar, porque, na verdade, essa conversa de hoje à tarde, ela transcende, de certa forma,
ou com essa experiência do Scovis Mose da educação matemática crítica. E, na verdade, tem um pouco de minhas experiências pessoais, das minhas questões pessoais, ou então das questões que a gente dialoga nesse grupo, que a gente formou um grupo para estudar educação matemática crítica, e esse grupo não parou mais, então a gente formula questões, não sabe as respostas, então a gente aproveita que tem um público maior agora para a gente mandar essas perguntas para um monte de gente, vai que alguém ajuda a gente a responder. Então vai ter um pouco disso, assim, nesse bate-papo que nós vamos travar agora à tarde, e aí é isso, é uma troca de experiência. Eu vou um pouco compartilhar umas telas aqui para orientar, assim, na nossa conversa. Então vamos ver se funciona aqui. Se você estiver vendo aí, Júnior, você me auxilie para, se estiver aparecendo. Tá indo bem aí? Vocês conseguem ver? Oi, Júnior, você me ouve? Oi, Júnior, você está me ouvindo? Sim, eu te ouço, Aldir. Apareceu para você Oi, aí? Júnior. Oi, você está me ouvindo? Sim. Tá. Estou tentando aqui colocar ele na tela ampliada, né? No modo da tela ampliada. Só um minuto. Estou aqui num... Vamos ver se funciona aqui. Acho que próximo do maisinho ali, ó, tem uma seta, e depois da seta eu acho que é para ampliar, né? Isso, acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Vocês conseguem ver aí? Tá. Pessoal, se vocês puderem mandar no chat Muito bem. Que está visualizando, eu agradeço. Vocês conseguem me ver? Consegue me ouvir, Júnior? Eu consigo te ouvir. Tá. Então é isso, a gente chamou essa atividade de ensino de matemática para o desenvolvimento da criticidade dos alunos da educação básica. Eu sou lá da UFMT, que tem um endereço, caso a gente troque uma ideia depois. E aí eu vou seguir um pouco com isso, um pouco com algumas digressões, digamos assim, sobre essa conversa. Não estou conseguindo colocar no modo apresentação, mas peço desculpas aí, não sei o que está acontecendo aqui no meu computador, mas então eu coloquei alguns pressupostos para essa nossa conversa. E um desses pressupostos é o seguinte, é que nós, essa minha apresentação não está muito boa, vivemos numa sociedade de classes. Esse é um dos pressupostos que eu estou colocando para essa nossa conversa. Esse pressuposto, eu não sei como é que cada um... Enfim, se esse pressuposto não for uma verdade, assim, aí o que eu vou dizer também talvez não tenha muito sentido, mas isso é um pressuposto que nós vivemos numa sociedade em que um grupo dessa sociedade, para viver, precisa vender sua força de trabalho. É a única forma de sobrevivência, é a venda de sua força de trabalho, é a única coisa que a pessoa tem. E há outro grupo, que é um outro grupo que consegue comprar a força de trabalho, são os donos, digamos assim, dos meios de produção, coisa assim nessa linguagem. Então tem dois grupos distintos, assim, não é? Embora cada classe dessa não seja homogênea, tem uma heterogeneidade gigantesca, mas são dois grupos, e que esses dois grupos são antagônicos, digamos. O grupo que precisa vender a força de trabalho é antagônico àquele que compra a força de trabalho. Esse é um pressuposto. Na sociedade que a gente vive, ela é dessa forma. E um outro pressuposto que eu estou colocando nessa nossa conversa, eu estou lamentando não estar conseguindo fazer direitinho essa coisa, peço desculpas aí por essa falha, mas um outro pressuposto que eu estou colocando nessa nossa conversa é que a gente vive numa sociedade de classes sob a égide do modo de produção capitalista. Esse é um outro pressuposto. O modo de produção capitalista, caracterizado, se vocês concordam, né, por uma brutal concentração de renda, não é? É um sistema em que muitos estudiosos classificam, né, estudam ele, e que ele pressupõe, né, várias coisas como a pobreza, como exploração, um modo de produção que foi revolucionário, trouxe muitos benefícios, muito desenvolvimento da ciência, do bem-estar para muita gente, e isso foi resultado do modo de produção capitalista. Porém, ele é um modo de produção que é excludente, que ele é concentrador de rendas, e nessas classes, cada classe dessa, dentro desse modo de produção, tem uma forma de viver, né, uma forma de estar nesse modo de produção,
e tem uma classe que é explorada, digamos assim, devido a essa forma do modo de produção capitalista. Então, esses são pressupostos que eu estou colocando para essa nossa conversa, porque ela, como eu disse, só vai fazer sentido se esses pressupostos fizerem sentido. Bom, eu estou pedindo de novo desculpas, porque estou com uma dificuldade aqui. Uma outra coisa que eu estou colocando de pressuposto é o artigo 205 da Constituição Brasileira. A educação como um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso é a educação, e é quando essa Constituição foi escrita, nós já estávamos numa sociedade de classe, e nós já estávamos vivendo sob a égide do modo de produção capitalista. A grande questão é, bom, e como é que isso se realiza, né? Dado que nós vivemos numa sociedade assim, se vocês estiverem concordando que nós vivemos numa sociedade assim, como é que é feito o pleno desenvolvimento da pessoa? Como é que se faz isso na prática, né? Como é que se dá seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho? Essas são questões que nós vamos um pouco bater papo aqui sobre elas ao longo da nossa fala. Nessas condições, aí eu queria fazer umas perguntas que são perguntas que eu estou compartilhando aqui um pouco conosco. Nessas condições, eu pergunto qual é o papel a primeira pergunta é qual é o papel da educação? Digamos, nós estamos numa sociedade de classes, como eu disse, classes que são antagônicas e tal, e qual é mesmo o papel da educação, né? A Constituição Federal diz lá aquilo, mas como é que faz mesmo a educação? A educação coloca no seu tratar diário que nós vivemos numa sociedade de classes ou não, certo? Coloca que nós vivemos sob modo de produção capitalista e ele tem essas características. E digamos que você reconheça essas características. A educação faz o quê? Ela se adequa ao modo de produção capitalista ou tenta romper com o modo de produção capitalista? Então, nessas condições, eu tenho essas perguntas para começar a nossa conversa, né? Como é que a gente faz? Outra pergunta que eu tenho Júnior, não sei se vocês estão conseguindo ouvir e ver, sabe? Você pode me corrigir aí. A outra coisa o que é uma educação de qualidade? Essa é uma outra pergunta que eu tenho há muito tempo, né? O que é mesmo, o que significa uma educação de qualidade? Você ouve muito essa fala das pessoas, que tem que melhorar a educação, tem que ter mais investimento, tem que ter mais coisas. Então, o que a gente entende mesmo por uma educação de qualidade? É possível uma educação de qualidade numa sociedade que é separada por classes? Essa educação de qualidade, ela vai atender a quem exatamente? Não é? Uma educação de qualidade para quem exatamente, né? Quando a gente faz essa pergunta, é uma educação de qualidade a serviço de quem? Uma outra coisa o que é ou o que deve ser uma aula, né? O que vocês entendem por uma aula? Como é que você define ou você se comporta? Você é professor, eu acho que muitos aqui são professores. O que é mesmo a aula nessas condições que eu disse no começo, daqueles pressupostos, né? O que é uma aula? E aí uma outra coisa que eu queria colocar dado essas condições, o que deve ser ou o que é uma aula de matemática, né? Então, nós temos aí essas perguntas, são perguntas que me atormentam, digamos assim, porque eu não sei a resposta, ou pelo menos arriscaria uma resposta, mas não sei se combina com... Então, o que é isso, né? Esse negócio que nós estamos vivendo. Veja que essas perguntas que eu estou com elas aqui, eu não tinha essas perguntas até um dia desse. Até ler essa obra da educação matemática crítica, eu não tinha essas questões, né? Para mim isso eram coisas resolvidas. A minha formação todinha não questionou isso, basicamente não levou em conta essas questões. Também a minha formação não levou em conta o que é uma sociedade dividida em classes. E também isso não foi necessário, né, na minha formação inteira. E aí, portanto, são questões recentes que eu estou lidando com elas no momento e compartilhando aqui muito gentilmente. Então é isso, assim. Uma outra coisa é o seguinte, é uma pena não estar conseguindo ajeitar isso. Júnior, se você está vendo consegue ver os slides, não? Estamos conseguindo sim, Aldir. Oi, Júnior, você me vê? Oi, Júnior. Conseguimos te ver também. Tá. Então, eu peço desculpa de novo por isso, né? E como é que está o Brasil nesse momento, né? Nós estamos aí atravessando uma coisa, nós vivemos uma sociedade de classes, não é? Sob a égide do modo de produção capitalista, a Constituição diz aquilo, eu fiz aquelas perguntas, como é que está o Brasil hoje, né?
Se você der uma olhada em qualquer jornal, qualquer coisa que noticie sobre o Brasil, vê uma taxa elevadíssima de desempregados, algo em torno de 14%, muita gente que já desistiu de procurar trabalho. Uma outra característica do Brasil atual é que tem uma produção recorde de alimentos. É curioso que em 2020, com a pandemia, a gente tem a maior safra de grãos da história do país. É muito curioso, sabe? É um momento em que tem desemprego nas alturas e uma produção recorde de alimentos. Isso é muito curioso. De novo, estamos no mapa da fome. Isso é uma coisa também que... Aliás, a fome esse ano, não sei se vocês acompanharam, mas a fome rendeu um prêmio Nobel. O prêmio Nobel da Paz foi para pessoas que combatem a fome. Então, a fome é prêmio Nobel. A fome voltou ao Brasil de tal modo que uma campanha chamada Fome Zero, ela retornou. Agora, esse ano, vão de novo fazer aquela campanha que tinha ficado para trás lá nos anos 90, eu acho, por lá. Então, de novo, olha só as contradições que nós estamos nesse momento. Produção recorde de alimentos, mapa da fome, desemprego. E aí, se você pode olhar que nós estamos numa sociedade de classe, como é que as classes participam disso? Qual é a classe que sofre com o desemprego e qual é a classe que sofre com a fome? E qual é a classe que goza do privilégio de poder produzir grãos recordes e ter safra, exportação de grãos recorde? Qual é a classe que faz isso, certo? E como é que a educação, ou como é que uma aula de matemática lida, ou não é tarefa da aula de matemática lidar com essas coisas, isso não nos interessa, né? Então, nós estamos aqui, vamos para frente. Outra coisa que nós estamos vivendo no Brasil atualmente, né, uma característica do Brasil atual, é uberização do trabalho. De novo, nós estamos com uma educação formando pessoas, muitos ex-alunos da universidade onde eu trabalho, a UFMT, muitos ex-alunos das engenharias, alunos do direito, alunos da administração, agora são entregadores de aplicativo, porque não tem trabalho. Então, são trabalhadores que se formaram. A educação, segundo a Constituição, é para o pleno desenvolvimento das pessoas, é para prepará-las para o trabalho, é isso que diz a Constituição no artigo lá que eu li, né? Então, o desenvolvimento pleno da pessoa, as pessoas estão se formando, estão se uberizando por conta da reforma trabalhista que acabou com os direitos dos trabalhadores. Então, essa é a situação do Brasil. Então, da aula de matemática, da aula, de um modo geral, vamos discutir que nós possivelmente estaremos formando engenheiros para ser entregadores numa bicicleta de aplicativo. Repare quanta tecnologia tem numa bicicleta dessa e repare, então, para onde está indo o mundo do trabalho no momento que nós estamos vivendo. No Brasil, você cruza qualquer rua que você vai, você encontra com não sei quantas dezenas de trabalhadores nessas condições. É Uber para tudo, né? Então, essa uma característica. Uma outra característica que eu vou já dizer aqui rapidamente é que o patrimônio das pessoas muito ricas cresceu 34 bilhões durante a pandemia, disse o Globo, no 7 de outubro, há um mês atrás. Olha o que é o Brasil hoje. Olha esse vai e vem. Olha esse movimento e olha o movimento das classes, como é que elas se comportam diante dessa conjuntura que eu estou falando aqui. Os super ricos, eles cresceram o patrimônio e nós voltamos para o mapa da fome. Então, olha as classes, como é que elas são acometidas de cada movimento histórico, né? De cada momento histórico que a gente vive. Então, veja, aliás, esse negócio de classe é uma coisa tão importante de ver, porque, por exemplo, nós estamos diante de um fato mundial que é a pandemia. A pandemia é classista. Assim, por mais que a gente não goste desse nome, a pandemia é classista. O pico da pandemia para a classe rica, para esses super ricos, ou para aquelas pessoas que são donas dos meios de produção, o pico aconteceu no dia 5 de maio. Do dia 5 de maio em diante, o crescimento foi para trabalhadores, foi para pobres, foi para trabalhadores. Os ricos, o pico foi naquele dia, e quem disse isso foi um representante da classe mesmo, quem disse. Então, o dono da XP Investimento, porque eles acompanham por classe, porque eles fazem um recorte de classe, para saber o que está acontecendo com a própria classe. Então, no dia 5 de maio, deu uma entrevista na Folha de São Paulo, é só olhar, e ele disse que o pico já havia acontecido em 5 de maio. Portanto, a questão da classe é uma das coisas mais vivas que existem, é um dos dados da realidade mais explícitos. Vivemos numa sociedade de classe. E o movimento da história tem toda hora
como é que se diz, a interferência de como é que as classes vivem, né? Isso é uma coisa interessante. Outra coisa das classes, agora na pandemia, você vê como é que aconteceu, como é que foi escancarada o recorte de classe quando você olhou para esse negócio chamado de flexibilização das aulas ou aulas remotas. O turbilhão de pessoas sem condições de assistir aula. De novo, qual é a classe que sofre, que padece desse mal? É a classe dos trabalhadores. É aquela classe que precisa, para viver, vender a sua força de trabalho. A outra classe não tem esse problema. Isso é uma característica, é um dado da realidade. Eu coloquei como um pressuposto, mas isso é um dado da realidade que eu acho que é fácil de você encontrar materialidade. Então, para discutir essas coisas, nós então entramos nesse mundo da educação matemática crítica. Né? Então, nós temos um monte de problemas, temos umas questões assim, então a educação matemática crítica aparece dentro do movimento da matemática como um todo, como sendo um elemento capaz de dar conta de questões como essa, assim, digamos, coloca como fundamental na sua estruturação levar isso em conta. Se você olha para as três grandes áreas assim relacionadas à matemática, como matemática pura, matemática aplicada e educação matemática, classicamente ou historicamente, essas coisas que eu falei até agora não entram. Assim, você pode ter um caso isolado, mas em geral a educação matemática pura, a minha formação em geometria algébrica, como eu disse no começo da minha fala, ela não precisou que eu discutisse nem que a gente vivia na sociedade de classe. A questão lá é outra, é muito isolada, descolada completamente da realidade que a gente vive. Se você olha para a matemática aplicada, fica naquela coisa de fazer modelos matemáticos, mas você tira casos isolados, roda e Bassanese, que coloca a realidade em discussão. Em geral, você faz modelos para melhorar certos controles, certas coisas, mas não a discussão em fundo. E também a educação matemática tem uma grande parte que se preocupa em questões de melhorar metodologicamente um certo ensino. Então, eu pego um conteúdo e vou tentar ver de que forma, através de oficinas ou de algumas outras coisas, como é que eu melhoro aquilo. Mas as questões centrais da vida dos trabalhadores e tal, isso não é um elemento, digamos, que apareça na formação em matemática, e foi uma grande surpresa ver essas coisas aparecendo nesse negócio chamado de educação matemática crítica, sobre o que eu vou conversar alguns minutos agora. Então, é uma coisa que vem ali dos anos. Ai, que droga isso. Não está aparecendo assim. Então, um pouco da história, isso vem ali dos anos 70, nos Estados Unidos, um pouco nos anos 80 chega no Brasil, pelos anos 80 com o Skov-Mose, Olho Skov-Mose ali pelos anos 80, Olho Skov-Mose fica em São Paulo, uma parte do tempo, outra fica na Dinamarca, acho que ele é da Dinamarca, e é professor lá da universidade, acho que é Unifesp, se não me falha a memória aqui agora, mas é a pessoa no Brasil, uma referência nessa coisa de educação matemática crítica, é o Olho Skov-Mose. Então, é isso, assim, para a gente continuar. Então, vou seguir aqui. E aí, um pouco da história é essa, vamos para frente, porque alguns referenciais teóricos da educação matemática crítica, né, ou seja, em que fontes essa educação matemática crítica bebe, né, para fundamentar a sua teoria, é um pouco vamos ver aqui, da escola de Frankfurt, da teoria crítica, né, da escola de Frankfurt, também, vamos ver aqui, o Paulo Freire, né, com a educação dialógica, é um outro elemento central na educação matemática crítica, é o pensamento do Paulo Freire. Paulo Freire, a educação dialógica é uma coisa espetacular, né? Você promover um diálogo em que, nesse diálogo, nem eu sou superior a você, nem você é superior a mim, é uma coisa extraordinária, né? Um negócio fora do comum, essa questão da educação dialógica do Freire. Aí tem o Obediatão D'Ambrosio com a etnomatemática, também é uma referência da educação matemática crítica, e por fim, o Rodney Bassanese, como eu citei, vamos ver aqui, o Rodney Bassanese com a modelagem matemática. Esses são um pouco dos referenciais teóricos. Aí eu queria avançar um pouco agora, né, exemplificando um pouco disso, né, dessa questão da educação matemática crítica, vamos ver aqui, então, fez isso. Vamos ver, por favor, aqui. Peço muita desculpa por essa minha falha. O meu computador, na verdade, esse programa que eu usei é um programa online, eu não estou conseguindo colocar no modo de apresentação.
Isso é uma bobagem aqui que eu não estou conseguindo ver. Mas, enfim, o que, que é isso, né? Educação matemática crítica. Então, é esse movimento que se preocupa fundamentalmente com os aspectos políticos, sociais e econômicos da educação matemática. Essa é uma das coisas, né? Então, coloca, como eu disse, né, diferentemente das outras, digamos, chamar de áreas da matemática, esse movimento fundamentalmente quer saber, né, ou se preocupa com os aspectos políticos, sociais e econômicos, portanto, de alguma maneira, ou em alguma medida, ele vai dar conta daquelas questões do começo, né, que eu comecei com aquela história. Então, isso aqui deve ser um espaço que vai lidar com aquilo como sendo um dos seus fundamentos, né, uma das suas coisas, a área de interesse. Aí, uma outra coisa, traz para o centro do debate da educação matemática questões ligadas ao poder. Afinal de contas, né, todas aquelas questões que eu falei, questão de classe, modo de produção capitalista, tudo isso tem o poder em jogo, né? Assim, quando você tem a luta de classe, das classes, o que está em jogo é o poder. Portanto, traz para o centro do debate essa questão ligada ao poder. E uma outra característica que questiona a neutralidade dos modelos matemáticos. Esse é um outro elemento importante da educação matemática crítica, é questionar a neutralidade dos modelos matemáticos. Então é isso, assim, para a gente começar. Seguindo um pouco mais, vamos ver aqui. Vendo um pouco mais aqui, então, queria começar falando de uns exemplos, assim, exemplos bem caseiros, bem costumeiros. Então, seguindo ainda o que faz a educação matemática crítica, queria bater um papo, assim, um pouco sobre como um exemplo, né? Então, esse exemplo é muito importante, porque, afinal, olha só, essa é uma coisa bem conhecida, né? Esse modelo matemático aí, esse é um modelo bem da escola básica mesmo, da nono ano, assim, você estuda juros compostos. Juros compostos é uma das coisas mais presentes, assim, no nosso cotidiano. Em geral, a gente, quando trabalha com isso, não leva em conta nada do que eu falei para trás. Em geral, as questões são questões meio padrão, assim, de você calcular o tempo, não sei das quantas. Mas a educação matemática crítica, como tem esse pressuposto de analisar as questões relacionadas a aspectos políticos, econômicos, sociais e assim por diante, essa questão de juro composto não passa em branco, né? Porque aqui tem a história da humanidade, o momento histórico da humanidade, de certa maneira, contido nessa fórmula. E aí eu iria até fazer uma pergunta aqui, se fosse uma aula, a gente ia brincar do seguinte, esse I aqui é taxa de juros, esse I que está dentro do parênteses é taxa de juros, esse T que está lá em cima é o tempo, isso aqui é uma função, é um modelo exponencial. E aí eu ia perguntar o seguinte, né? Se fosse uma aula que a gente pudesse ficar dialogando, eu ia perguntar o que são os juros, né? Se desse tempo da gente bater papo, seria o que é mesmo juros, né? O que a gente entende por esse elemento, juros? E aí depois, quem é que paga os juros? Ou seja, você faz a experiência interessante de colocar um dinheiro, digamos, numa poupança e depois de um certo tempo, aquele dinheiro tem mais. Então, de alguma maneira, por algum acordo aí entre a sociedade e você botou um dinheiro na poupança, depois de um mês tem mais. Esse mais veio de onde, né? Tem a ver com a classe? Tem a ver que a gente vive numa sociedade de classes? Alguma dessas classes é a responsável por você gozar do privilégio de botar um dinheiro na poupança e depois de um certo tempo aquele negócio virar mais? O que é exatamente esse juro e de onde vem exatamente ele, certo? Essa é uma pergunta, né? Uma pergunta legal que eu deixo aí para você para pensar, né? Aí tem uma outra pergunta que podia fazer aqui, né? Quem define mesmo essa taxa de juros, né? Você vai comprar uma coisa na loja, você não tem o dinheiro todo, aí precisa financiar e pagar depois, tá? Então você pode usar um cartão ou um cheque, não sei o quê. E vai ter uns juros que vai acompanhar essa sua experiência de comprar, né? E aí, essa taxa de juros, a pergunta natural é quem é que determina mesmo isso, né? Quais são os elementos? Quando essa taxa de juros vai ser definida, digamos, a taxa Selic, que um pouco orienta a economia de um país, quem são as classes convidadas, ou quais são os representantes de qual classe são convidados a dar a opinião e definir qual vai ser a taxa de juros, certo? Nós vivemos numa sociedade de classes, então como é que essa coisa participa da organização ou do desenvolvimento dessa questão da
taxa de juros, né? Quem define? Mas, fundamentalmente, o que são os juros, né? Os livros dizem coisas assim, é uma remuneração por um dinheiro, não sei o quê, tem essas respostas. Tudo bem, chame do que quiser, mas na prática, vem de onde isso, sabe? O que acontece na realidade que possibilita essa operação acontecer, né? Será se os trabalhadores, no final das contas, a classe trabalhadora, através do resultado dos seus esforços e no jogo social, no conjunto da sociedade dos trabalhadores, naquela junção, extração da mais-valia dos trabalhadores, esse é um conceito de um outro lugar, mas enfim, que permite, será se é isso que permite que aconteça essa coisa chamada juros, né? Então, essas são perguntas que a gente faz ao invés de e a educação matemática crítica proporciona, ou pelo menos abre as portas para que a gente dialogue sobre esses problemas, né? Tem muita coisa que pode ser perguntada, né? Por que é assim mesmo, juros? Por que a sociedade funciona dessa forma? É uma outra pergunta que a educação matemática crítica faz, né? Poderia ser outra forma de juros, poderia ser muita coisa diferente dessa, né? E aí é isso para a gente um pouco ir avançando. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, ainda sobre esse exemplo, né? Esse exemplo que eu gosto muito, mas 6 pessoas no Brasil têm juntas a mesma renda de metade da população mais pobre. Olha só, 6 pessoas no Brasil têm juntas a mesma renda de metade da população mais pobre e todas elas são donas de fundo de investimento. Isso era o país o ano passado. De novo, ó, essas 6 vivem numa classe e aquela metade da população mais pobre vive em outra. Então você tem um recorte de classe sempre participando dos acontecimentos, inevitavelmente, porque esse negócio das classes é um dado da realidade. A gente não consegue fugir disso. Não é uma opinião, né? É uma questão que é um dado da realidade. E eles vivem de fundo de investimento. Isso significa, então, que o fato de viverem de fundos de investimento, dependem, né, dessa coisa, né? Eles dependem muito disso, né? Dessa coisa que está aí dos juros compostos, né? Dependem dessa fórmula para gerar essa questão do lucro e tal, dos investimentos, ok? Então, de novo, não é uma fórmula à toa, não é uma coisa ingênua, mas é uma coisa repleta de significados para a sociedade, essa fórmula dos juros compostos. E aí um pouco de comentários sobre nossa experiência de formação em matemática, né? Quando eu dei aula disso, quando eu fui professor do 9º ano, antes era a 8ª série, eu não sabia de nada disso que eu estou dizendo aqui hoje. Na minha época de professor, eu apenas repetia os exercícios do livro e calculava 1.500 exercícios, todos iguais, e a vida continuava exatamente do mesmo tamanho, porque eu não saía do lugar com essa história de fazer exercícios. Isso não abria portas para eu entender a realidade como ela de fato é. Né? Então, assim, são elementos que a educação matemática crítica está proporcionando para a gente dialogar. E aí eu queria apresentar essa equação. Essa equação foi o Wallace Kovsmos que é uma brincadeira isso aqui, mas é muito séria, sabe, assim, no certo sentido. Porque essa equação diz o seguinte, que 150 mil, se você tira 262 mil, fica 92 mil, e o motivo é simples. Uma casa que você compra por 150 mil financiada, quando você percebe que após pagar 262 mil, ainda está devendo 92 mil. E, de novo, nessa equação tem um recorte de classe, porque é só você dar uma olhada quem é que vende casas assim e quem é que compra casas assim. Então, quem é que vai pagar mais de uma casa ao comprar uma casa? Quem é que vai pagar duas, às vezes três, dependendo do financiamento? A classe que, para viver, precisa vender a força de trabalho. E quem goza do privilégio de ter tantas casas para só explorar e tal, é quem tem os meios de produção. Assim, em geral, é mais ou menos isso que acontece, né? Aqui eu não estou entrando em detalhes sobre um sujeito que tem uma casa para alugar, isso não estou falando disso, eu estou falando de coisas grandes mesmo, que é o que acontece com a especulação imobiliária e coisas do gênero. Então, em toda coisa dessa tem um recorte de classe muito vivo, né? E uma coisa para a gente olhar, bom, que história é essa? Veja, hoje no Brasil, se você dá uma olhada, tem 6 milhões de pessoas sem casa, e tem 6 milhões de imóveis desocupados, né? Então, o modo de produção capitalista produz essas anomalias, né? Veja que coisa mais interessante que é essa. A gente tem 6 milhões de pessoas sem casa e 6 milhões de casas desocupadas. Então, é um pouco isso, assim, que a educação matemática crítica põe luz sobre coisas como essa, faz perguntas que nós não faríamos só com aquela nossa formação, sem ter esse outro leque de opções. Vamos seguir um pouco aqui. Então, aqui eu trago um pouco mais de assim, aqui seguindo, deixa
chegando aqui agora. Outra coisa, sim, gente. Sim, isso aqui é uma coisa bacana que eu acho legal. A educação matemática crítica, eu estou falando de elementos assim um pouco gerais assim para essa teoria, né? Então ela questiona uma coisa que são as pseudo-aplicações. Todos nós, professores de matemática, convivemos com essa pergunta, se um conteúdo, mas para que serve? Faz o que com isso? Essas perguntas meio clássicas aí. E tem umas soluções, né, para isso, que parece que todo mundo fica um pouco satisfeito quando você, de fato, vê aquilo aplicado em alguma coisa, né? E aí tem uns exemplos muito engraçados, no meu ver, e eu trouxe, né, porque a educação matemática crítica repudia isso, né, critica ferozmente, questiona mesmo essas pseudo-aplicações, e eu tenho uns exemplos aqui muito conhecidos, né, vou compartilhar aqui. Não é esse, ó. Olha só, isso é do Profmat, eu dou aula no Profmat e tudo, que é um mestrado profissionalizante em matemática. É, eu e o Júnior disse que a gente tem uma parceria, e de fato, né, a gente trabalha muito junto nessas questões de Profmat, ele é um grande colaborador e tal. Mas olha essa questão aqui. É, uma questão, um cara de ingênua, né, assim, uma criação de coelhos e galinhas, contaram-se 400 pés. Quantas são as galinhas e quantos são os coelhos, sabendo que a diferença entre esses dois números é a menor possível. Olha, eu queria, assim, com todo carinho, né, assim, conversar sobre esse problema, né, porque esse problema, para começo de conversa, eu não sei o que vocês pensam dele e tal, né, na verdade, a intenção dele é você testar o modelo matemático, para saber se você sabe resolver esse tipo de questões, mas você se deve concordar comigo que é impossível dele acontecer, né? Assim, apesar de estar falando de coelhos e de galinhas, mas jamais vai acontecer esse problema na realidade, né? Isso como narrativa de uma aplicação é impossível. É impossível por motivos bem elementares. Por exemplo, ninguém conta coelho e galinha pelos pés. Isso, né? Assim, na realidade, é impossível isso acontecer. Eu não sei se vocês conhecem algum exemplo. Eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi ninguém que em algum lugar se conte coelhos e galinhas pelos pés, se eles estiverem vivos, principalmente, né? Porque se eles estiverem vivos, eles tendem a correr quando você chega perto. Esse é o que acontece, né? Então, essas questões são para a gente é, rir um pouco, né? Porque elas são engraçadas, assim, elas não, e também porque elas não têm utilidade, assim, no sentido de. Mas elas enganam a gente, porque quando você olha esse texto, ele é todo em português, sabe? E aí fala de coelho e galinhas, e tudo isso é nomes familiares, né? Coisas que existem na realidade, né? Aí fica com essa cara de aplicação, e aí a gente, às vezes, os alunos, nós, tudo, fica satisfeito porque resolveu uma coisa como essa, e ela é uma aberração, assim, no fundo, assim, essa é a crítica que deve ser feita, né? Ela não tem nenhuma utilidade, exceto treinar um modelo matemático. Então, você treina um algoritmo que resolve isso. Então, é só isso mesmo a utilidade, mas nada de aplicação, né? Ela não traz, essa questão não traz nenhum debate, ela não traz nenhuma ilustração da realidade, nada. É meramente algorítmica. Ela não traz nenhuma questão, essas galinhas são de quem? Elas vão para onde isso? Qual é a finalidade social desse problema, né? Qual é a contribuição social que fazer isso? Tem nenhuma. Então é isso que é um pouco que critica a educação matemática crítica, né, com essas coisas que são pseudo-aplicações. Eu separei três aqui para a gente bater papo. Como eu disse, isso é uma conversa, né? E aí a gente pode trocar ideia depois e tal. Isso não tem. Aí assim, a outra coisa é essa. Ó. Mas que pena, esse negócio não está. Olha, esse problema aqui também é do Profimate, gente, e também é a educação matemática crítica questionando as pseudo-aplicações. Olha, esse problema, 11 cientistas trabalham no projeto sigiloso. Por questões de segurança, os planos são guardados em um cofre protegido por muitos cadeados, de modo que só é possível abri-los todos se houver pelo menos 5 cientistas presentes. É esse o problema. Aí você pode até questionar, assim, esse exercício, mesmo sem ele querer, você pode até dizer, não, ele tem uma questão social aí por trás, porque você pode dizer, 11 cientistas trabalham no projeto sigiloso, mas que projeto é esse, né? Que a ciência é, tão sigilosa? Ela é um problema para resolver alguma solução da humanidade ou é para virar uma mercadoria, por isso que precisa de tanto sigilo? O que está fazendo exatamente? Né? Então você vai que você abre para várias outras questões, né? Aí, por questões de segurança, os planos são guardados em um cofre protegido por muitos cadeados. Então, é muita segurança para um projeto de um cientista, né? Imagine que o cara está fazendo aí, sei lá, a cura a vacina, né, contra o Covid, né?
O que isso é uma grande mercadoria, no final das contas, né? Isso no final vai virar uma commodity, sei lá, vai virar sei lá, um elemento aí que vai gerar muito dinheiro, né? E aí tem essa segurança toda porque estão patenteando. Aí tem a pergunta sobre isso. Qual é o número mínimo possível de cadeados, né? Qual é o número mínimo possível de cadeados? E a outra pergunta sobre isso é quantos cadeados, na situação do item A, quantos cadeados, eu peço desculpa por essa loucura aqui, na situação do item A, quantas chaves cada cientista deve ter? Essas perguntas são muito. Esse é um problema de combinatória, gente. E aí depois, não vamos fazer essas coisas, mas é incrível que é 330 cadeados, 210 chaves. É absurdo também pelas respostas, não é só a natureza do problema, mas é absurdo, portanto, ele é impensável, né? 11 cientistas vão trabalhar e para abrir o trabalho lá de manhã tem que abrir 330 cadeados, cada cientista tem que ter 210 chaves. É absurdo, né? Então, eu acho que tem que ter também, de novo, né? Treine um modelinho matemático lá de combinatória e nada mais do que isso. Às vezes você tem a habilidade de adequar esse problema num modelo matemático de combinatória e resolve o problema. É só essa coisa que quer. Mas ele não abre uma perspectiva para você entender a realidade. É nesse sentido que eu estou dizendo. Esse problema não abre, não dá chances de, a partir dele, você compreender melhor a realidade. A não ser aquilo que eu estava dizendo, que a ciência é uma mercadoria e que, portanto, ela se protege com todos os meios, portanto, não é para todo mundo e, portanto, a ciência é classista. Nesse sentido, você abre essa perspectiva. Ela é classista e, portanto, esse seguro todo. Aliás, por falar em ciência, tem uma coisa muito curiosa que eu estava lendo esses dias, a Copaíba, parece que a Copaíba só existe no Brasil. Tem uma coisa curiosíssima que eu li, eu posso até, se eu me lembrar daqui para o final, eu posso até dizer o que eu estava lendo da Copaíba. A Copaíba só existe no Brasil. E aí as universidades, com seus pesquisadores, pesquisam a Copaíba. Publicam em revistas internacionais. Então, porque publicar, nós, no país como o nosso, nas universidades, a ciência é publicada em inglês. Então, isso é uma coisa. E aí, o que acontece quando você faz essa publicação da Copaíba, que só existe no Brasil? Você publica numa revista estrangeira, que para você consultar ela de novo, você tem que pagar. Mas não é só isso. As revistas, com seus institutos lá, patenteiam aquele negócio e transformam numa mercadoria, num remédio, por exemplo. E esse remédio volta para cá e você, pesquisador da Copaíba, veja o que eu quero dizer. Olha o movimento de classe. Os trabalhadores das universidades, pesquisam a Copaíba, entregam o resultado da pesquisa no estrangeiro, o estrangeiro se apropria da pesquisa, o pesquisador ficou famoso aqui no departamento, porque publicou não sei quantas coisas em inglês, e olha, essa coisa para um país colonial como é o nosso, isso é uma coisa muito grandiosa e tal. Aí você publicou a Copaíba e depois você vai virar um mero consumidor para comprar de novo. Quando for o remédio chegar aqui, lá vai você comprar o remédio que você ajudou a descobrir, porque a nossa condição, né, de subdesenvolvido e coisa e tal, de país de capitalismo dependente, como é o caso nosso, não permitiu que aqui fosse um lugar grandioso em que essa Copaíba fosse de fato nossa, né? Então tem uma série de questões que estão relacionadas com essa questão da pesquisa, então é muito legal de ver esse negócio se manifestando. Depois a gente fala sobre isso em outra hora, porque eu quero apressar aqui para dar tempo, que eu queria falar de uma outra aplicação que eu acho muito legal, se der tempo aqui, que é essa daqui, ó. Assim, eu acho que é importante a gente ter uma crítica sobre o que está acontecendo, né? Uma crítica. Ó, um goleiro chuta uma bola que descreve. Oi, o que aconteceu aqui, Júnior? Oi, Júnior. Oi, Júnior, tá me ouvindo? Bom. Oi? Bom, então questiona as pseudo-aplicações, e aí que eu tenho uma aplicação que é essa: um goleiro chuta uma bola que descreve a trajetória descrita pela curva dada aqui, y igual a menos 10t2 mais 90t, onde t é o tempo
Acho que aconteceu alguma coisa aqui, Júnior, só um minuto. Parou minha coisa, ó. Travou? Só um minuto aí, Júnior. Acho que Se você travou aqui. quiser. Deixa eu parar aqui e recomeçar de Isso, novo. isso. Aí você Vou abre de novo e fazer você isso. coloca aqui. Tá. Só um minuto. Aí. Então, dá para ver aí, Júnior? Ainda não chegou aqui. Agora sim. Oi, oi. Oi? Agora chegou aqui. Perfeito. Então, olha aí, um goleiro chuta uma bola que descreve a trajetória descrita por essa curva, né? Onde T é o tempo em segundos e Y é a altura da bola. Então, isso é um modelo matemático, um modelo de função quadrada e tal. E aí você admite que um goleiro faz isso, certo? Essas questões acontecem, inacreditavelmente, essas questões acontecem nos exercícios e coisas parecidas com essa. Mas ela é muito absurda, eu acho que é importante a gente saber que elas são absurdas. Aí tem uma pergunta: depois do chute, em quanto tempo a bola tocará no solo novamente? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, achar que eu estou brincando, sabe? Mas você pode responder com ironia também isso. Você pode responder que é impossível saber. É, depende. Você pode responder assim, ó. Se um goleiro chuta uma bola, aí ele descreve isso é uma parábola, né? Essas coisas estão imaginando que se for num jogo mesmo, quando um goleiro chuta a bola, lá do outro lado vai ter alguém que vai tirar de cabeça, não vai deixar ela tocar no solo. Primeiro, é muito difícil tocar no solo do nada, assim. A não ser que o goleiro esteja sozinho, mas eu tô imaginando que está num jogo. Então a questão é toda cheia de problemas, né? Assim, depois de quanto tempo a bola tocará no solo novamente? Ninguém sabe, porque alguém pode tirar de cabeça, o outro pode tirar de cabeça e alguém pode chutar lá para a torcida. Então pode demorar pode ser que a bola nem volte mais. Então mal feita, assim, sem nenhum propósito, né? Ela não ajuda a entender nada, né? Você poderia até dizer, mas quem foi que viu que essa bola ia ser descrita por essa trajetória? Quem foi que mediu isso, né? Quem foi que acompanhou isso com o cuidado suficiente para verificar que ia ser essa mesma trajetória? Não dá para saber. Não é simples essa questão, assim, no sentido. É muito bobo, né? É muito idiota, assim. Vamos ser bem, dar nome aos bois. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Não sei. Bom, se for tudo dando certo, é só fazer uma conta aqui que sai. Mas você veja que é tudo feito para você não pensar nada, né? É tudo feito para você responder sem questionar, né? As coisas dessa formação assim. E aí a educação matemática crítica joga a luz. A outra coisa é: a quantos metros do local do chute a bola tocará o solo novamente? Ninguém sabe. Por tudo que eu falei antes, é impossível de você descobrir quando é que isso vai acontecer, é um problema, né? Então é isso assim que a educação matemática crítica vai questionando essas coisas que a gente chama de aplicação, mas que na verdade são falsas aplicações que é, não acontecem na vida real, né? Assim, não contribuem com o desenvolvimento da pessoa e coisas assim, não acontece. Então aí, seguindo um pouco mais, né? Eu queria já caminhando assim para os finalmente, né? Vamos ver aqui. Então agora isso aqui é só um comentário, né? Eu queria só para aqui é um pouco mais por minha conta, né? Questiona a educação matemática crítica também questiona o caráter mitológico dos grandes matemáticos, né? Eu não sei assim se vocês vão concordar com isso, tomara que não, né? Que vocês tragam mais questões do que eu tenho, né? E tem uns matemáticos, né? Tem umas histórias sobre Pitágoras que são assustadoras. Por exemplo, que o cara que viu que existe número irracional foi morto porque tinha uma defesa de outra coisa. Então, é uma coisa da matemática que é meio mística e meio medonha, assim, num certo sentido, né? Essas coisas mitológicas, mas mais grave do que isso, que eu acho, eu vou trazer todo mundo aqui, é que as histórias sobre os grandes matemáticos dão a impressão que essas coisas de matemática não são para a gente. Se você olha a história de Euler, Gauss, essas pessoas, fizeram teoremas que nós, mortais, meros mortais, trabalhadores, é como se algumas mentes especiais fossem capazes de descobrir certas coisas. Então, quando se vê a história deles, jovens, às vezes, fizeram teoremas extraordinários, teoremas muito grandes, muito grandiosos, né? Teoremas que
capazes de revolucionar. Então, são histórias que deixam a gente perplexo, né? Deixa a gente com cara de medíocre, em certo sentido. Então, isso é uma coisa, para mim, absolutamente questionável. Essas coisas, assim, eu não estou dizendo que os que não são importantes, são, mas se você olha todos eles, são pessoas muito acima da média. Então, assim, e veja, isso se espalha de certa forma, né, no cotidiano da gente, porque dá a impressão até que fazer matemática não é para todo mundo. Isso é o mal que eu estou querendo tentar explicar aqui, que essas grandiosidades dessas figuras dão a impressão que matemática. Veja, uma pessoa que faz matemática, se fala isso na rua, se fala isso na família, nos amigos, o outro cara diz, vixe, sempre tem um espanto, sempre tem um ar de coisa que é inacessível, né? Assim, essas coisas de matemática, né? Então é sempre um negócio que você é muito difícil, é sempre uma coisa muito trabalhosa, é sempre uma coisa muito para poucos. Então é como se a grande maioria. Bom, se matemática pretende explicar coisas da natureza, se explicar coisas das nossas do nosso trabalho, se está fundamentada no trabalho, se nasce para ajudar o homem na sua tarefa árdua de enfrentar a natureza e, portanto, introduziu linguagens de volumes, de formas, de áreas e assim por diante, e foi criando, desenvolvendo a matemática para ajudar nessa tarefa de enfrentar a natureza, e que, portanto, isso é uma coisa da humanidade. Esse caráter mitológico que deixa a matemática num lugar à parte parece uma coisa incômoda, assim, parece uma coisa que tem alguma coisa mal contada, a impressão que dá é isso. E aí me incomoda. Um filme sobre matemática, não sei se vocês vão lembrar aí, mas um filme sobre matemática, o matemático, em geral, é um sujeito excêntrico. Em geral, tem um doido, assim, parece um cara. Lembra da Mente Brilhante ou de outros filmes? Vários filmes, assim, são sempre muito bobos, assim. Sempre tem um cara que não é normal. Isso é muito chato. Isso tem um caráter ideológico por trás muito forte, né? E até eu fico pensando se isso tem um caráter classista no meio. Será se deixar assim, parece que controla mais, deixa nas mãos de pouco, ajuda na concentração? São dúvidas, né, que eu tenho por conta desses comportamentos que temos, né, dessa questão. Vamos em frente aqui para adiantar um pouco. Já estamos chegando no fim aqui, rapidão. Então eu queria só rapidamente chegar aqui, já acabando, e pedindo de novo desculpas por isso. Então, assim, a matemática crítica, assim, saberes que orientam são, rapidamente, conhecimento matemático, né? A educação matemática crítica, primeiro, tem que ter o conhecimento matemático, tem que ser aprendido, conhecimento tecnológico, que a matemática gera tecnologias, né, assim, modelos que auxiliam no desenvolvimento, no andar da sociedade. Nem vou falar sobre isso, porque é uma quantidade muito grande de coisas. E uma outra coisa é o saber reflexivo, é você perceber que tem uma função social nos modelos matemáticos e eles não são neutros. Cada modelo matemático, cada coisa desenvolvida, ela vai cumprir uma função social. E aí é preciso entender qual é o impacto que um modelo desses tem, né? Qual é o impacto que um modelo matemático acarreta no conjunto da sociedade. Então precisa de um conhecer reflexivo sobre o que está fazendo, né? Você olha para o modelo de juros, bom, esse modelo de juros é ingênuo ou ele tem uma função social aí? O que está acontecendo por trás que a gente não está dito nos livros? Então esses são os saberes que orientam a educação matemática crítica. E aí eu queria já aqui para ir para o final, né? Citar um exemplo, né? Esse exemplo está no livro Educação Matemática Crítica, Questão da Democracia, do Ollis Covesmos. Isso é um exemplo de um exercício escolar da Dinamarca, em que o exercício é o seguinte, ó, eu acho também curioso que seja a Dinamarca é um modelo de país de igualdade social, de não sei o quê, sempre muito bem no PISA. Essas coisas que tem sobre a Dinamarca, dizem que tem um capitalismo com certas características lá, de igualdade, não sei o quê, mas tem um exercício lá que é auxílio para famílias carentes. Isso como exercício escolar eu achei interessante trazer para a gente compartilhar aqui, nós que estamos num país, como eu disse no começo, em que voltamos o mapa da fome e que, com produção gigantesca de alimentos e com 10 milhões e 300 mil pessoas no mapa da fome. E aí, quando a gente tem programas de assistência social criticadíssimos, né, e que geraram muitos debates por várias outras razões, não vou entrar aqui nesse mérito, mas esse é um exercício escolar na Dinamarca, e o exercício era dividir, eu coloquei em reais para ficar entre a gente,
como dividir R$ 20.000 para 50 famílias carentes. Esse é o exercício. Como é que divide uma certa quantidade de dinheiro para 50 famílias carentes? E o que foi proposto lá é que tem uma solução aí, que é a solução trivial, que é dividir por 50, 20 mil, dividir em partes iguais e tal. O problema é que 50 famílias carentes, elas não são iguais. E tem uma série de elementos e que esse exercício proposto, ele pedia que fosse levado em conta isso. Essas famílias têm quantos filhos, quem trabalha nela, paga aluguel. Aí você vai começando a colocar elementos e vai verificando que o modelo matemático que vai ser criado vai depender das condições que você coloca. Então, dependendo do que você diz, né, do que você coloca no seu modelo, você verifica o impacto na realidade das pessoas. Então, você cria um modelo matemático, mas por trás tem um conjunto de elementos que você colocou ajudando na formatação, digamos, ou na formulação daquele modelo, e esses ingredientes vão dando ao estudante, né, essa era a proposta, a compreensão de que os modelos matemáticos não são neutros, eles são carregados de elementos para poder ser, né, para poder acontecer. E aí eu queria só andar aqui, rapidamente, um outro exemplo que eu bolei hoje de manhã. Na verdade, não. É assim, gente. Uma matéria que a gente estuda muito são volumes, né? Volumes. Esse aqui é um outro exemplo. Então, por exemplo, a gente estuda volume de um cilindro, né? O volume de um cilindro, você estuda isso, né? Na escola de segundo grau e tal. O volume de um cilindro é dado por essa conta aqui, né? πr2h. Você ensina isso de alguma forma. Aí você também estuda volume de um tanque, né, de uma caixa em formato de prisma retangular, então o volume é isso, mas você pode pensar no seguinte, bom, trouxe aqui uma notícia, só para ilustrar isso, é que a menos da metade da população de Várzea Grande, para quem é de fora daqui de Mato Grosso, é uma cidade colada em Cuiabá, separada por um rio. Então tem um rio, tem uma ponte, que quem vai de Cuiabá para Várzea Grande atravessa ela. E é uma notícia de 2017 que menos da metade da população de Várzea Grande recebe água regularmente. Bom, então a gente estuda esses volumes e esse problema, né? Esse problema entra aqui ou não entra, né? Como é que nós vamos nos apropriar desse problema dessa cidade, que é uma cidade aqui da região metropolitana, né? Daqui de Cuiabá. Onde é que está essa água? Quanto de água precisa para atender o povo? Por que não atende? Quais são as questões centrais que tem aí por trás? Não é? Veja que Cuiabá é separada de Várzea Grande, Cuiabá é separada de Várzea Grande por um rio, o Rio Cuiabá, o grande Rio Cuiabá. Então, por que menos da metade da população de Várzea Grande recebe água regularmente? É um problema de matemática de quem estuda volumes, né, na escola básica, investigar o que está acontecendo com um lugar como esse. De novo, tem um recorte de classe, de qual classe faz parte as pessoas em que não tem água regularmente. Tem um recorte de classes. Então, veja como é que é. E veja como é terrível quando a gente tem uma educação que ignora esses fatos e faz de conta que a vida está tudo certo. Faz de conta que... Então, um problema é o mapeamento de água na cidade. Esse é um grande problema para ser estudado. Veja como é cruel uma educação que, diante de todos esses problemas, e essa é a educação que nós temos, né? A educação que trata dessas coisas isoladas da realidade, podendo, a partir desse conhecimento e dos outros conhecimentos desenvolvidos pelas outras matérias, fazer um grande estudo revolucionando a compreensão do lugar onde a pessoa mora, ou seja, extrapolando para além de meros exercícios escolares, é você ir em questões que são essas, botar a questão de classe, que é um dado da realidade, e ver que isso aí tem influência na nossa vida. Então, no fim, porque como eu tenho muito lado assim definido, né? O que é uma educação de qualidade? Vou já estou terminando. Então você tem vários exemplos, em cada assunto você pode transformar a partir da realidade e investigar problema com o conhecimento adquirido, e, portanto, o mapeamento da água na cidade pode ser um grande problema. Então, assim, já caminhando, né, para o final, já é agora aqui, eu pergunto, afim, né, e aí eu digo, o que é uma educação de qualidade, né? Que pergunta, que resposta você daria? Bom, eu sou um sujeito de uma das classes, da classe que para viver precisa vender sua força de trabalho. Nesse sentido, uma educação para mim é de qualidade se ela permite que os integrantes da minha classe, da classe trabalhadora,
É uma educação que atende aos anseios e que responde às perguntas e que ilustra e que dá o pleno desenvolvimento e que capacita para o trabalho e que dá as condições de viver, de desenvolver sua cidadania à classe trabalhadora. Isso é uma educação que eu chamaria de qualidade, e é isso para terminar. É isso, Júnior, obrigado. Parei. Aldir, nós agradecemos, né, a sua contribuição, a sua palestra, que sempre nos traz questionamentos importantes, questionamentos que muitas vezes nós, professores, nas salas de aula, a gente passa despercebido, né? Então, a educação matemática crítica, né, é uma vertente da educação matemática que nos traz muitas questões interessantes, importantes, né, e essenciais em muitas delas. Nós recebemos várias perguntas aqui e assim eu gostaria que, à medida do possível, você pudesse ir respondendo e para a gente interagir aqui com o pessoal, eu vou colocar aqui a primeira pergunta. Você consegue ler, Gui? Consigo? Tá. É do Fernando Helder Casimiro. Bom, a educação matemática crítica viabiliza a mudança de postura do professor que ensina matemática em sala de aula, interligado ao mundo e à vida na busca de abertura para mudanças e outras construções de sociedade. Pensar em um outro mundo, diferente desse. Junto com outras correntes epistemológicas, como exemplo, a educação matemática inclusiva e a educação do campo, o professor poderia comentar junta com outras correntes epistemológicas, como exemplo, a educação matemática inclusiva e a educação do campo. O professor poderia comentar, claro. Vai fazer por bloco ou de um em uma, Júnior? Você quer por bloco? Talvez tenha mais. Pode ser mais de uma, pode ser por bloco. Então vamos lá. Você quer anotar essa e. Não, já acho que já está na cabeça. Está na cabeça. Pode seguir, já entendi a ideia. Não sou da área de exatos, porém acho de suma importância entendermos em qual contexto socioeconômico estamos inseridos. Apenas a título de curiosidade, qual foi o start que você teve para começar a olhar a educação matemática sob esse viés? Ótimo, muito bem, Flávia. Tem mais uma aí? Vou pegar mais uma aqui. Só um momentinho. Professor, em sua visão, qual a importância e o papel da argumentação e provas na matemática escolar, com vista ao desenvolvimento da criticidade dos alunos? Argumentação e provas, ok. Então, fechamos nessas três no primeiro bloco e depois a gente faz mais um bloco, pode ser? Pode, claro. Então, a da Flávia, o start, Flávia, eu disse, a minha formação inteira não teve nada disso, mas eu estava terminando o doutorado lá no Rio de Janeiro. Essa é uma história interessante. Aí eu estava no restaurante universitário almoçando com os colegas e tinha um cara de Porto Alegre. E eu estava prestes a defender, quase já na semana final, assim, e o cara disse, vem cá, esse negócio que você está estudando aí com tanto empenho, falando aí com tanto entusiasmo, geometria algébrica, certo? Você consegue explicar a importância disso para o porteiro? Consegue explicar a importância disso para a mulher que varra a sala, sabe? Aí foi como uma espécie de... Eu disse, não consigo explicar nem para meus colegas do departamento, nem para meus colegas do doutorado, quanto mais, porque eles vão assistir à defesa por educação, né? Nem porque não vão entender nada do que eu vou dizer, e quando eu vou na deles é a mesma coisa. Então a gente vai por educação, não porque a gente entenda aquilo. Então, foi uma pergunta fulminante no sentido de dar uma parada, assim, para ver que tinha um grau de alienação no que eu estava fazendo muito grande, certo? Assim, no sentido que eu estava cuidando de mim individualmente, eu estava querendo cuidar da minha condição individual de professor, aí no final foi isso que eu entendi. E eu não estava entendendo que eu era um ser social, inserido numa sociedade, e que parte dos meus estudos, ou eles integralmente, foi essa sociedade que me proporcionou estudar com bolsa e tal,
a função social do que eu estava fazendo, nem eu mesmo estava conseguindo explicar para um colega que fez uma pergunta. Então, foi uma pergunta, mas foi uma aula também ao mesmo tempo. E eu pude passar a limpo toda a minha formação. Desde a graduação, que eu não precisei ler Paulo Freire, embora eu seja do Nordeste e de uma cidade vizinha, onde ele fez a experiência de Angicos, eu fiz graduação e não precisei ler Paulo Freire, eu não precisei ler nada disso, assim, eu fiz matemática como se eu estivesse dentro de uma caixa e a realidade lá fora acontecendo. Então minha formação ela é precária, então eu fiz o doutorado e terminei mais ignorante, essa é a minha concepção, assim. Eu posso até saber um pouco de geometria algébrica, mas eu não consigo falar disso para ninguém, então eu faço o quê, então? Então a pergunta do cara foi uma pergunta, como você disse, qual foi o start? O start foi uma espécie de paulada que você leva, se pode falar assim, de um momento em que mudou a minha concepção. E aí eu comecei a dizer, bom, então tem outra coisa que a gente pode seguir nessa questão de qual é a função social do que eu faço. Aliás, essa questão de qual é a função social do que eu faço, ela tem a ver com as primeiras perguntas, porque depois dessa pergunta, eu não sei responder, por exemplo, agora se você me perguntar, eu não sei o que é uma aula. Isso é o mais grave de tudo, porque agora eu não sei o que é que eu faço numa aula, certo? Qual é a mesma função de um professor numa aula? Assim, depois, se pudesse bater papo, eu ia responder isso. A questão de argumentação e provas que perguntou o colega, bom, a estrutura da matemática, né, baseada na lógica aristotélica, ela tem uma estrutura, não é, através da qual você chega numa verdade dessa lógica e aí as verdades, os elementos matemáticos, eles são amparados por essa coisa. Então, para você atingir essas verdades, você tem essa questão de argumentação e provas como um elemento substancial para você materializar isso. Agora, do ponto de vista de desenvolvimento intelectual do indivíduo, eu não sei se serve para nada, assim, eu não sei. Eu imaginava antes, aí, eu nem me lembro do cara que perguntou isso, mas eu imaginava antes, quando eu comecei a ler Educação Matemática Crítica, eu disse, olha, acho que esse negócio de prova pode ajudar você a ser um cara mais curioso, assim, a ser um cara mais crítico, porque você vai sempre ficar questionando a verdade daquilo. Depois eu fiquei com dúvidas sobre isso, assim, eu disse, não, no final das contas, você quer provar aquilo mais como um desafio pessoal de chegar numa certa coisa do que você desenvolver seu intelecto. Assim, então eu posso não estar com essa resposta finalmente terminada, assim, mas a minha impressão é que é meramente um jogo em que você adequa os problemas matemáticos a uma certa forma de chegar à verdade. A verdade a partir dessa lógica, da lógica matemática, no caso, né? Então você tem um formulário, digamos, e você encaixa um certo problema matemático naquele formulário. E você, então, chega num conceito de verdade que chama ela de teorema. Então tem um teorema, então você tem uma verdade estabelecida, porque tem um acordo, né, em que aquilo é a verdade, né, a verdade segundo aquilo lá. Acho que foi vamos lembrar o cara da lógica agora, que tem o teorema da incompletude, Kurt Gödel, né, que ele questiona esse negócio de, em toda teoria vai ter um resultado lá que é impossível de você provar. Então você sempre tem esses questionamentos a partir dessa questão da argumentação e provas. Então, não sei se respondi, mas sinteticamente é isso. Encaixe de certas verdades matemáticas no contexto do que é a verdade para a matemática. Mas, do ponto de vista social e do ponto de vista de desenvolvimento do indivíduo que faz isso, eu não sei se tem alguma utilidade. Tenho muitas dúvidas. Aliás, aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte, o Wallace Scovismose, ele diz o seguinte, quando você termina o ensino médio, está no livro chamado Educação Crítica do Scovismose, quando você termina o ensino médio, ele diz lá no livro que você fez em média 10 mil exercícios sem precisar pensar. E quando você faz 10 mil exercícios sem precisar pensar, só do tipo execute, usando algoritmos, só aplicando e tal, ou fazendo demonstrações que são meramente reproduções que você decorou e que, portanto, você está fazendo, mas não existe raciocínio, é mera reprodução. Ao final, você está pronto para o mercado de trabalho alienado, nesse modo de produção capitalista, em que você não precisa raciocinar, você precisa executar coisas sem ser muito criativo. Isso diz lá ele, eu não sei se é verdade. A primeira coisa, aí voltando à primeira pergunta do companheiro, eu não anotei aqui os nomes, me desculpem aí, mas a questão da educação matemática, se ela pretende um novo mundo, eu não sei.
eu sei que ela pretende relacionar relações do processo de ensino-aprendizagem, incluindo nesse processo de ensino-aprendizagem outras perguntas, abrindo um leque de questões que historicamente não são feitas, por exemplo, colocando essas questões sociais. Até onde eu consigo vislumbrar, não foi pretensão dos caras que escreveram sobre a educação matemática crítica um novo mundo. E não deixa de ser um novo mundo quando você introduz novas realidades, assim, nesse sentido. É claro que toda vez que você introduz uma realidade, você cria um mundo novo. Mas se for do ponto de vista de superar o modo de produção capitalista, por exemplo, não me parece ser essa a pretensão da educação matemática crítica, embora seja a minha pessoal, mas isso não vem ao caso, eu estou dizendo, do ponto de vista e aí combina um pouco com a educação inclusiva, que você diz, e combina, por quê? Porque você introduz novas realidades. A educação do campo, por exemplo, ela pressupõe a particularidade do campo. Para ela acontecer, veja, o pessoal do MST sabe isso muito bem. A educação do campo não dá certo sem a educação da cidade. Não dá certo por conta da realidade posta naquele lugar. Então, a educação do campo tem outros valores, a educação do campo tem outras noções de dimensão, a educação do campo tem outras noções de largura, tem outras noções de tempo. Existem lugares no campo em que o tempo é medido pelo galo. O galo é quem diz a hora de acordar. Então, são outras realidades e que, portanto, uma educação do campo ela é muito particular. Então, é uma coisa que não dá certo, assim, a educação ser uma só. Veja que coisa. Esse é o grande problema, sabe? Quando eu digo de educação que atenda aos direitos, às necessidades dos trabalhadores, eu estou colocando a educação de um ponto de vista. A educação do ponto de vista dos trabalhadores. E aí, essa coisa que a gente entra em sala com cara como é que dá o nome? Que você não tem lá, tá me fugindo o nome aqui agora. Você entra em sala como se fosse imparcial. Isso é um dos coisas dos maiores males que a gente comete, sabe? Você entra como se fosse imparcial, mas no fundo você já entra com um lado definido. Quando você faz isso, quando você entra de forma imparcial, que você vai falar como se esses problemas que eu falei não existissem, você está contribuindo para que eles continuem como são. E, portanto, você não produz uma transformação mínima que seja, quando você abre o leque de questões para que as pessoas, a partir do conhecimento e a partir da troca, da interação, da produção de conhecimento, você consiga interagir e gerar novas realidades possíveis, né? Então, assim, não existe educação sem ideologia. Tudo que eu falei aqui foi ideológico, assim, eu faço questão de dizer, não sou neutro, tudo foi ideológico, tudo é voltado para a melhoria da condição de vida dos trabalhadores, portanto, tem caráter de classe na minha fala, então, assim, para não criar nenhum suspense, assim, a aula é uma coisa ideológica. Não sei se eu respondi, Júnior, mas Respondeu. o que eu tinha Vamos para fazer mais dizer um uma pouco era... prova? Pode. Então vamos lá. Tem mais uma aqui, só um momento. Essa primeira. Isso já foi. Já foi, né? É. Essa aqui. Opa! Qual deveria ser as avaliações? Muito boa, Xenerri Magalhães. As avaliações na educação matemática. Ok, muito bom. Essa pergunta dela é muito legal. Tem mais, Júnior? Tem. Essa aqui é do Ricardo Mendes. Opa! Grande amigo Ricardo Mendes. A pergunta é: a criticidade está conectada ao conhecimento escolar? E quando a gente divide as pessoas em críticos e não críticos, a gente já não pressupõe uma distinção entre professor crítico e aluno não crítico, o que dificultaria um diálogo de igual para igual. Por fim, quando olhamos para as classes sociais, onde estariam os críticos? Opa! O Ricardo é um grande amigo, assim, estudamos juntos, é um cara formidável. Júnior, até para dizer assim que o Ricardo, eu tenho o contato dele, se você quiser um dia trazer o Ricardo para falar aí alguma coisa, é um cara super interessante, assim, para discutir a questão de formação de professores, uma questão de educação e tal. O Ricardo, ele está, se eu não me engano, lá no Piauí, no Instituto Federal, na Universidade Federal, ele vai me corrigir aí depois, mas é uma figura extraordinária. Muito bom, Ricardo. Assim, Vamos depois começar pelo passa o Ricardo? contato dele que a gente Passo, pode... sim, claro. O Ricardo é maravilhoso, cara, um cara que vale a pena mesmo trazer. Então,
Talvez a palavra crítico careça de crítica, assim, Ricardo, para começar. E aí, deixa eu perguntar aí, Júnior, porque eu não vou decorar ela toda, nem vou dar tempo de escrever, mas se você puder manter ela aí. Eu acho que a palavra crítico carece de crítica, mas para a gente não ficar nesse jogo de palavras, de separar as pessoas em que são críticos ou não são críticos, para não também não entrar no jogo de dar significado para essa palavra, ou o que é um sujeito crítico, então vamos limpar o meio de campo é, e dizer o seguinte: existe um espaço escolar em que eu posso ampliar a minha área de ação a partir dessa atividade que esse negócio chamado de educação matemática crítica permite. Então, se a gente quiser tirar o nome de educação matemática crítica, eu acho que não vai ter nenhum problema. Aliás, eu acho que as pessoas da educação matemática crítica nem têm muita pretensão de serem chamados de crítico, como se isso tivesse algum juízo de valor positivo para ela. Eu acho que o nome crítico ele desempenha um papel aí que pode ser jogado fora, mas se ele enfrenta questões e que permitem uma leitura da realidade melhor, talvez assim, né? Então, com esse instrumento que nós estamos chamando de educação matemática crítica, é possível, com a experiência de ensino e aprendizagem, a experiência de sala de aula, você olhar para a realidade de uma forma melhor, na pretensão de resolver o problema dos trabalhadores, dos alunos e assim por diante. Esse instrumento permite, e aí se a gente quiser chamar ele de crítico ou de não crítico, é uma questão de opção, mas assim, essa é a pretensão central, né? Você ter essa ampliação do conhecimento, a ampliação da realidade. Esse negócio da educação matemática crítica, ela permite que você olhe para muitas determinações da realidade, coisa que o ensino tradicional não faz. Então, como a realidade, como diz lá Marx, é a síntese de múltiplas determinações, para você chegar na verdade de uma coisa, ela é a síntese de múltiplas determinações, a educação matemática crítica é um instrumento através do qual você anda nessa direção, porque repare que você pega um conceito matemático inserido numa realidade e ele abre uma possibilidade de que você amplie a sua forma de compreensão da realidade e de avançar sobre os problemas. É um pouco nessa direção. Aí, quando olhamos para as classes sociais, onde estariam os críticos? Aí eu acho que é a mesma coisa, assim, no sentido que em todas, né? Agora, nas duas classes, no sentido de que a questão aqui, que eu estou falando sempre do ponto de vista dos trabalhadores, e me interessa uma educação que atenda, que amplie a forma dos trabalhadores compreenderem a realidade onde eles estão para que eles possam transformá-la. Nesse sentido, então, se os donos representantes da classe dominante são críticos, eu imagino que sejam, mas não me interessa, eu sei que me interessa que os trabalhadores se apropriem dessa capacidade de poder entender a realidade, e que não lhes seja negada pela escola, não lhe seja negada a compreensão da realidade. Isso é o que me motiva a estudar esse negócio, que a escola não seja um instrumento, embora seja um aparelho ideológico do Estado, que todo mundo já sabe, mas, e como é que a gente age na escola? É através de brechas? O que a gente faz? Que isso permita que os trabalhadores compreendam a realidade, que ao dar uma aula de um certo conteúdo de matemática, eu dê para o sujeito a possibilidade de ele entender a realidade que o cerca, com a verdade, ou seja, que eu seja o mais honesto possível, que eu não coloque jogos que fechem a visão e que deixem eles de uma forma a ignorar a realidade, apesar de muito bem informados. E esse é o grande mal que eu acho que é uma coisa que nós podíamos chamar de educação não crítica. A companheira perguntou sobre a avaliação da educação matemática. Então, olha, veja bem, a educação matemática tem como umas sugestões, né, a questão de projetos, né, que você, ao se apropriar desse conhecimento, né, de você ser apresentado a isso e dialogar sobre isso, que isso sirva para que você encare a realidade através de projetos, né? Então, a avaliação é você desempenhar projetos a partir do qual, bom, pelo menos são os exemplos que eu teria para trazer agora, porque sempre fui muito crítico de avaliação, mesmo sem saber nada do que eu estou dizendo aqui, mas as avaliações sempre foram um problema. Sempre foram um problema porque elas são um jogo de cartas marcadas sem função social muito clara, tem um processo meramente seletivo nas avaliações, né? Tem uma série de problemas que a gente poderia aqui ficar elencando a tarde inteira, e de tal forma que para a compreensão da realidade, não sei se é claro que elas cumprem uma função.
Um projeto em que você estabelece um problema da realidade, a partir do conhecimento vai permitir você fazer. Aliás, tem uma coisa também que eu estou querendo dizer, é que o processo de avaliativo, para mim, não é para deixar pessoas para trás, nem é para selecionar pessoas. O processo avaliativo é sempre uma construção com vistas à compreensão melhor da realidade. E aí um processo avaliativo ele é uma coisa contínua, sem prazo para acabar, e não pode jamais ser feito numa certa quarta-feira à tarde às 15 horas. Isso não é uma avaliação. Também não pode ser feito num certo domingo, uma prova de 200 questões. Isso também não é um processo avaliativo. Isso é um mero jogo para selecionar alguns nesse processo de educação que não visa explicar para os trabalhadores a realidade como ela é e melhorar e fazer o seu desenvolvimento pleno. Então, como a avaliação para mim é essa, é outra coisa, assim, que você está no processo fazendo e aprimorando, fazendo e avaliando múltiplas avaliações, avaliação de todas as partes, não tem lugar para mim essas provas como nós historicamente temos feito, né? Eu vou só contar um exemplo aqui de uma coisa. Eu dei uma disciplina recentemente na matemática aqui, aí eu disse para os alunos, foi na engenharia, não sei qual foi o curso agora, mas eu disse que os alunos tem um negócio de nota, na avaliação tem uma nota. Aqui dizem que com 5 você passa, a média for 5, e se for menor do que 5 você não passa. Mas se for 5,1 ou 5, você está apto a ir para o ano seguinte. E se você tirar 4,9, você não está. Aí eu fiz uma brincadeira assim, dizendo, olha, eu não sei a diferença entre 4,9 e 5 ou 5,1 do ponto de vista do conhecimento, assim, eu não sei a diferença. E aí eu disse para os alunos, então, se você tem a pretensão de ser reprovado, tire uma nota muito longe de 5, porque se você se aproximar, eu te aprovo. Eu estou dizendo assim, eu não quero nem saber quem é você, mas você, digamos que você tira um 4, sei lá, vai ter uma nota aí em algumas atividades. Então, se você tirar 4, pode ter certeza que você vai passar. Porque eu não sei também a diferença entre 4 e 5. Eu não sei só a diferença entre 4,9 e 5. Eu também não sei a diferença entre 4 e 5. Do ponto de vista do conhecimento, sabe? E aí, o conhecimento para mim não é medido com número. Não tem um número capaz de medir o conhecimento. Então a minha consciência sempre fica tranquila porque eu também não sei. Agora, se você perguntar qual é a diferença entre 3 e 5, eu também não sei. Então não faz sentido para mim isso. Assim, eu obedeço isso por uma questão de sobrevivência e de covardia, né? Porque como eu tenho que lançar uma nota no sistema, senão o aluno eu atrapalho a vida dele, para eu não fazer isso, eu ponho um número lá. Mas às vezes eu peço ao aluno que diga qual é o número que ele mais gosta, sabe? Aí ele diz, 7, então tá, você fica com 7. Então, porque eu não consigo levar a sério isso, sabe? No processo de ensino e aprendizagem. A aprendizagem, na minha leitura, ela é uma coisa que você vai acompanhando periodicamente até o ponto de você ver que a pessoa aprendeu. Mas não dá para dar um número para isso, sabe? É sempre uma estupidez o número, na minha leitura. E aí eu posso ser castigado eternamente, isso é outra coisa, mas não dá para colocar. E na educação matemática crítica, você diz, olha, tem um bairro tal que tem vários problemas lá, de saneamento básico, de água. E nós temos esse monte de conhecimentos aqui, vamos dizer se a gente faz um projeto que atenda esses problemas lá. Vamos fazer esse projeto? Bora. Então, bora, bola para frente, vamos em frente nisso, porque senão, com número, eu não sei o que fazer. Não sei se respondi, mas eram um pouco essas impressões que eu queria compartilhar. Perfeito, Aldir. Teriam outras perguntas aqui para serem feitas, mas eu vou dar oportunidade para que os professores que estão acompanhando, todos vocês que se interessaram, né, pela matemática, pela educação matemática crítica, que entrem em contato com o Aldir. Esse aqui é o contato dele, o e-mail institucional, e eu peço que vocês entrem em contato com ele, porque essa conversa ela é muito boa, né? A gente consegue passar uma tarde toda, né, tratando desse tema e conversando sobre coisas que muitas vezes, como eu disse agora há pouco, nos passam despercebidas, mas são essenciais, né, para a nossa afirmação enquanto profissional, enquanto um ser inserido, né, na sociedade para auxiliar outras pessoas a galgar uma profissão ou mesmo um local onde ela vai se sustentar, né, vai ter o seu sustento. Então, eu peço para vocês que entrem em contato com o Aldir. E, Aldir, mais uma vez eu agradeço por você ter participado conosco do Enotem, e ter aceitado o convite. Você tem, em vários eventos, participado conosco, trazendo cada vez mais, né, suas compreensões e leituras a respeito da educação matemática crítica.
E isso, com certeza, contribui com os professores que estão no ensino básico, né? Até mesmo para a gente ter, né, esse pensamento diferenciado da matemática, porque, como você disse, muitas vezes a nossa formação ao longo da nossa vida, a gente está numa caixinha e sabendo fazer várias coisas em matemática, mas parece que, como eu ouvi você falar certa vez, parece que a matemática às vezes não está se preocupando com o que acontece na periferia, ou acontece em outros lugares, mas nós somos humanos, né? Nós somos seres sociáveis e humanos, então é necessário ter essa compreensão também. Então, muito obrigado por trazer de novo esse frescor, né, dessa compreensão da matemática, e, assim, em outras oportunidades, com certeza, a gente estará convidando você. Então, em nome do GPM, da equipe do evento e da Unemat, nós agradecemos a sua participação. Ok, Júnior. É bom, não sei se eu tenho ainda um minuto aí de agradecimento, ou Tem, já vai tem, desligar. tem um Bom, minuto. então, tá, foi um grande prazer, né? Como sempre, sempre uma alegria, assim, estar junto, assim, conversar com os companheiros e as companheiras que trabalham com matemática. Foi uma enorme alegria encontrar o Ricardo aí, se pudesse dar um abraço nele, que é uma pessoa queridíssima, né? Eu faria, né, e tal. E um abraço e um agradecimento especial para as pessoas que fizeram as perguntas sempre muito importantes e ajudam a gente a entender melhor o que está dizendo. E estou sempre à disposição, se puderem mandar a pergunta para me ensinar as perguntas que eu fiz, que eu não sei a resposta, o e-mail está aí, para mim vai ser uma alegria encontrar com você. Um grande abraço para todo mundo, um bom encontro para todos, e estamos aí juntos. Um grande abraço. Tchau. Obrigado. E você que continua conosco, professores que ensinam matemática, por favor, nós teremos outras palestras, né? Em seguida nós teremos mais uma palestra, e ao longo da semana, mais palestras, então, por favor, participe conosco, e palestras tão boas, né, eu sempre falo isso, quanto as que já foram feitas hoje, foi feita agora pelo Aldir, palestras que fazem e motivam, né, para que nós possamos ter uma direção diferente na nossa carreira docente, seja no ensino superior, seja no ensino básico. Então, muito obrigado a vocês de todo o Brasil. Então, continue conosco nesse primeiro Enopen. Muito obrigado.